Os irmãos estão vendo eu mexer aqui, eu estou gravando os áudios das pregações para colocar no YouTube. Não sei se os irmãos viram, eu estou montando um projeto mais ou menos que é mais para redes sociais. Por enquanto só estou na primeira parte, a segunda parte eu quero uma coisa mais voltada para jovens e jogos, mas nesse momento pelo menos eu estou querendo colocar pregações e alguns estudos que eu já fiz, e conforme o tempo vai indo eu vou colocando algumas coisas mais nas redes sociais. Então, eu estou aqui fazendo a gravação, que eu acho que tá certo, o microfone tá tranquilo aqui. E já entrando na pregação até, a propósito, falando nisso, na quinta-feira eu coloquei uma pregação minha lá na rede social, no YouTube, e é uma pregação que eu fiz em 2019 lá em Jacutinga. E se tem algum irmão que acha que eu prego mal, graças a Deus vocês não precisaram ouvir aquela pregação. Porque eu, pelo menos, eu achei que estava... Eu ouvindo novamente, eu achei que estava bem difícil. Estava um pouco sofrido. Mas o mais interessante é que tinha gente que entendeu a mensagem, falou, gostou, elogiou, né? Gostou da mensagem, agradeceu e elogiou tal. Então, é só pelo Espírito Santo mesmo, né? O Espírito Santo que acaba realmente permitindo, consertando um pouco das coisas que a gente fala, né? O jeito ruim que a gente fala, para as pessoas entenderem e receberem a mensagem, né? E essa mensagem que eu estou falando de quinta-feira mesmo, ela liga um pouco com o texto de hoje que quero passar para vocês. Se os irmãos puderem abrir então as suas Bíblias, em Romanos capítulo 8, que a gente vai fazer a leitura a respeito disso, né? Romanos capítulo 8, a leitura vai ser um pouco longa, mas é importante para a gente ter em mente. Romanos capítulo 8. Todo mundo achou? Todo mundo? Tá certo? Então, Romanos capítulo 8, versos de 1 a 17. Então, convido os irmãos a acompanhar a leitura. Minha versão está um pouco diferente, mas eu vou indo devagar para dar certo de todo mundo acompanhar. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou de Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão.
Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Muito bem, irmãos. Então, como eu estava falando, aquela pregação que eu comentei de quinta-feira, né, que eu coloquei na quinta-feira no meu YouTube, que foi feita em 2019, ela tem ligação com esse texto porque estava falando de um texto que fica em Colossenses 3. Colossenses 3 é praticamente um resumo da carta de Romanos, né? E ele ataca algumas coisas diferentes. Mas o que os dois textos têm em comum é essa questão do viver no Espírito, vida no Espírito. O que significa viver no Espírito? E conforme eu fui ouvindo até aquela pregação, eu estava lembrando de algumas coisas que geralmente acaba passando na nossa cabeça sobre o que é viver no Espírito, né? E o principal que eu me lembrei é a respeito de como acontece em muitas acampamento de jovens. Não sei se os irmãos já conseguiram puderam participar de algum acampamento de jovens, né? O último que eu fui foi em 2019 também. Não, 2020, antes da pandemia. Foi 2 meses antes da pandemia. Mas uma coisa que acontece muito em acampamento de jovens, e que de alguma forma é algo que passa muito na cabeça de muita gente, nas igrejas, né, na cabeça do pessoal em geral, é aquela ideia de que o culto em si, ele é a maneira pela qual a pessoa percebe a presença do Espírito Santo. Ou é a única maneira que a pessoa pode se encher do Espírito Santo. E como é que seria isso? Geralmente jovem, já vi jovem falar isso, ele fala que ele prefere o culto que é dado no acampamento de jovens, porque no acampamento de jovens ele consegue ter fortes emoções, ele consegue sentir, ele consegue chorar, ele consegue ter sensações muito específicas daquele culto. Então é algo que acaba chamando a atenção do jovem. O jovem gosta desse tipo de culto. E quando ele volta para a vida normal, para a vida cotidiana da igreja, ele acaba, passado o tempo do acampamento, ele começa a desanimar e não ir mais na igreja, porque justamente ele acaba tendo esse perigo de achar que a igreja, no pior caso, não tem o Espírito Santo, porque eu não estou sentindo nada. Ou, no melhor dos casos, assim, falar, a igreja parece que não está mexendo comigo como eu acho que tem que mexer comigo, dá essa forte emoção, essa sensação forte em mim, né, que eu sinta de alguma forma. E isso acaba sendo algo que é muito comum no pensamento normal das pessoas, né, no pessoal do dia a dia, que acaba sendo um pouco também, acaba traindo um pouco a própria fé da pessoa. Então a pessoa acaba, muitas vezes tem aqueles casos, né? A pessoa não para em nenhuma igreja, sempre esses casos. Pessoas que não param muito em algumas igrejas e elas falam que preferem ir em algumas igrejas, porque aquelas igrejas têm grandes manifestações espirituais, têm um grande espetáculo, um grande show, que é melhor para a pessoa se sentir no meio, né? Sentir o mover do Espírito ali no meio especialmente do louvor, né? Então, a pessoa começa a dar preferência só para esse tipo de igreja, porque ela entende que igreja espiritual, ou igreja que dá a vida no Espírito, é esse tipo de igreja que causa fortes emoções na pessoa. E isso acaba sendo problemático, porque a pessoa acaba se desvencilhando um pouco do que a Bíblia, ou pelo menos aqui o texto que o apóstolo Paulo está falando para a gente, sobre o que é realmente viver no Espírito.
E eu acho que casa muito com o que todo o Novo Testamento fala pra gente. Aqui na região, como o pessoal sempre fala, tem uma palavra que aqui é mais forte, que o pessoal gosta de falar, né? Que é a palavra avivado. Gosto de falar sobre avivamento, avivado. E é uma palavra interessante porque para pessoas ou grupos diferentes, essa palavra significa coisas diferentes. Em que sentido? Como eu falei, algumas pessoas consideram que um culto avivado é esse tipo de culto, que tem muitas fortes emoções, que tem esse tipo de mover emocional da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, e eu acho que a Bíblia fala a respeito disso, o avivamento não quer dizer necessariamente um culto alegre. Ele está falando de outra coisa. A vida no Espírito, ou uma pessoa que é avivada, é uma coisa um pouco diferente. E aqui, no caso, eu não estou falando mal de culto alegre em si. Na verdade, eu acho que o culto tem que ser alegre mesmo, o momento de louvor tem que ser alegre, especialmente porque o momento de louvor é um momento em que nós comemoramos o perdão dos nossos pecados, nós comemoramos a presença de Jesus no meio de nós, e nós estamos adorando e glorificando a Deus através das nossas vozes e da nossa canção. Isso é um culto alegre e se faz necessário, é necessário para a gente, para demonstrar a vida que Cristo colocou em nós. Só que o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente, o tipo de avivamento que o apóstolo Paulo está falando, ele é um pouco diferente. É um avivamento que ele passa um pouco mais despercebido por muita gente, inclusive por nós mesmos, né? Então, o que acontece? O que tem a ver, então, a questão do sentir e a questão do Espírito Santo? Na verdade, nada. Não tem uma coisa muito a ver com a outra. E o perigo de a gente confundir a emoção que a gente sente no culto com o viver no Espírito Santo, com a sensação de estar cheio do Espírito Santo no momento do culto, acaba nos afastando, nos deixando num nível muito superficial da nossa vida cristã. O que é, então... Qual é o exemplo que eu estava pensando aqui? Assim, para deixar exemplificado. Provavelmente alguns irmãos já viram vários casos de várias igrejas por aí, que as igrejas elas transformaram todo o ambiente interno delas em um ambiente como se fosse o de um show, de um barzinho ou de até uma balada, vamos dizer assim. Então, geralmente como é que acontece? Deixa tudo escuro, tudo bem escuro, coloca alguns refletores, algumas luminárias, bem fortes, né? Holofote, luz negra, lâmpada específica de algumas cores. E durante esses louvores, os louvores ele tem lá uma música repetitiva e o pessoal que está no próprio culto ele começa a ter as sensações de fortes emoções e de começar a chorar e de ser levado pelo tom da música, não necessariamente pela letra, de ao mesmo tempo ser tomado de algum tipo de euforia por causa do próprio som forte, som muito alto, das luzes que algumas vezes acabam piscando. Então o que acontece? Tudo isso é simplesmente uma maneira de fazer com que a pessoa sinta essa forte emoção. Algumas igrejas percebem isso e fazem de alguma forma isso ser o ponto principal do culto, a parte do louvor, de modo que a pessoa que está ali sinta-se enchida pelo Espírito Santo, sem perceber que ela está simplesmente sendo levada a sentir fortes emoções. Da mesma forma como grandes shows, baladas, até se você pensar um pouco, até mesmo cinema faz isso com a gente. Então é simplesmente um meio, uma maneira que as pessoas têm de causar fortes emoções no público, só que sendo transportada para a igreja, e as pessoas entendem que isso é um modo de sentir o Espírito Santo, quando na verdade é simplesmente
hipnose, se a gente pode falar dessa maneira. É só uma coisa artificial que foi criada ali no sentimento e na sensação das pessoas. Então, o que acontece, a grande dificuldade, o grande desafio nosso é entender que isso é apenas perfumaria, como algumas pessoas falam, né? Só coisa visual, é muito superficial, e isso, na verdade, não é viver pelo Espírito. Então, o que é viver no Espírito de verdade? Aqui a gente tem no verso 5, no verso 6, o apóstolo Paulo está falando o seguinte para a gente. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, o que é o viver pelo Espírito? O viver pelo Espírito é uma constante luta, uma constante batalha que você tem consigo mesmo para vencer os seus pecados. Então, da mesma forma, mais ou menos que eu falei semana passada, que aquele que entende que a lei é tipo um exame e a gente começa a seguir as prescrições médicas, né, que nos deram, começa a perceber que a nossa vida é um constante tratamento médico, né? A gente tem uma doença crônica que a gente tem que passar o dia inteiro tratando para poder vencer ela lá no final, só no final do tratamento, ou até a gente só vai parar de tratar dessa doença quando a gente morrer de verdade. E é mais ou menos isso que acontece aqui. A vida no Espírito é uma constante luta para vencer os nossos pecados. Então ela tem uma ideia totalmente oposta do que geralmente as pessoas têm a respeito de vida no Espírito. Então, o milagre de verdade, a vida no Espírito verdadeira, a vida no Espírito de verdade, ela não é uma busca constante em ver grandes manifestações espirituais, não é uma constante busca em ver a próxima maior coisa. Não é o mais do mais, eu ter o mais do mais. Na verdade, a vida no Espírito, a vida espiritual de verdade, ela é uma vida que a gente vive nos detalhes. É uma vida que a gente percebe o mover de Deus nas pequenas coisas que Ele tem mudado em nossa vida e que permite que nós vençamos cada uma das batalhas que a gente tem, momento a momento. Uma vida no Espírito é uma batalha, é uma guerra constante. E a gente tem uma certa dificuldade de enxergar essa diferença, de ter essa noção de que, não, vida no Espírito de verdade é realmente coisa pequena que a gente geralmente não dá muito valor, por causa de uma palavra muito específica que a gente acaba esquecendo e deixando de lado. E essa palavra é ingratidão. A gente tem dificuldade em admitir que a vida no Espírito ela é formada de pequenas coisas, porque a gente está sempre querendo mais, e esse mais tem que ser sempre maior ou de melhor qualidade. Só que se a gente admite que, na verdade, o que a gente recebeu, que foi o sacrifício em Cristo, já é a maior coisa que a gente poderia ter recebido em nossas vidas, a gente começa a ter uma noção diferente de como é que a vida se comporta de verdade e como é que Deus trabalha de verdade. A gente não fica esperando o que é maior, mas a gente se contenta com o que é menor e com o conjunto todo de coisas menores. Então tem um exemplo muito marcante, muito interessante. Estava uma criança conversando com o professor de escola bíblica e a criança foi falar com o professor e falou: professor, é muito injusto que Deus tenha colocado uma árvore, a árvore do fruto do bem e do mal lá, e falado que aquela árvore não podia ser comida. É muito injusto que Adão e Eva tenham sido expulsos do paraíso só porque comeram
um fruto que Deus falou que não era para comer. Por que Deus fez isso? Eu acho isso muito justo. E a resposta do professor é marcante, especialmente para a gente, porque ilustra bem o que eu estou querendo dizer. O que o professor falou para a criança foi o seguinte: olha, Deus colocou a árvore do bem e do mal no meio do jardim para justamente mostrar para a gente como a gente tem essa condição ingrata no nosso coração. Para mostrar como a gente é ingrato de verdade. Essa é a nossa, vamos dizer assim, quase como se a ingratidão fosse a origem da nossa própria queda. A própria queda da humanidade. Por quê? Veja, Deus colocou o homem no meio de um jardim que tinha uma quantidade infinita de frutas, né? Imagina que você tem um pomar na sua casa, tem todo tipo de fruta, de todos os tipos de variedade, cada frutão. Você tem, sei lá, banana prata, nanica, maçã e todos os outros tipos. E você tem maçãs de todos os tipos, você tem peras de todos os tipos. E assim por diante. E dá até para pensar que você tinha até uma horta que tinha todo tipo de alface, rúcula, almeirão e tudo mais. Você tinha tudo à sua disposição. Mas ainda assim, a gente preferiu pegar aquela árvore lá que a gente não podia pegar. A gente provavelmente, né, o homem, o Adão, naquele momento, ele olhou para todas as coisas que ele já tinha, que estava à disposição dele, e comparando com aquela árvore que ele não podia, ele começou a entender que aquela árvore era a mais bonita, a mais frondosa, os frutos eram mais cheirosos, eram os mais bonitos, mais vontade de comer, dá mais vontade de comer. E se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E por causa disso ele foi lá e comeu o fruto. O que é isso, senão ingratidão? Então, se a gente for colocar aqui no texto, uma vida que é vivida na carne é uma vida que é vivida com constante ingratidão. E uma vida no Espírito é uma vida que é vivida com constante gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Então, quando a gente tem isso em nossa mente, a gente começa a não mais ficar preocupado com o que é maior, com a próxima grande bênção, com a próxima grande manifestação que vai me fazer me sentir bem. Ou com o próximo culto de impacto, ou com o próximo grande momento de louvor que vai dar aquele gás que vai durar por 2 dias e depois eu vou murchar de novo. Quando a gente tem um coração grato, se lembrando daquilo que Jesus fez por nós, que foi o maior milagre que pode existir, que é justamente converter um coração mau em um coração bom, através do sacrifício de Jesus, a gente começa a perceber que Deus realmente trabalha de maneiras muito, muito, muito delicadas e que a gente não dá muito valor para essas coisas. Se a gente pegar a própria história da Bíblia, a gente vai lembrar que, por exemplo, o rei Davi, ele só se tornou rei depois de um tempo, mas no início, a primeira vez que ele aparece no texto bíblico, ele era um menino, um fazendeiro, cuidava de ovelhas, pequenininho, fraquinho, tinha, sei lá, uma idade muito baixa, mas foi ele que Deus usou para matar um gigante que estava todo mundo morrendo de medo. Ninguém do próprio exército de Israel estava dando muito valor para o que Davi ia fazer. Ele estava sendo... Não, Davi, ele vai matar o gigante? Capaz, não vai matar. Olha o tamanho dele. Ele não consegue nem colocar a armadura de soldado. Como é que ele vai derrotar um monstro gigantesco desse jeito que até a gente tem medo de enfrentar? Mas Deus usa aquilo que é rejeitado, aquilo que é pequeno, aquilo que é desprezado, para justamente derrotar a grande ameaça que estava ali presente diante do exército de Israel. Da mesma forma, Jesus, que veio de um vilarejo pequenininho, lá de Nazaré, que ninguém dá nada,
É a periferia da periferia. Deus usou ele para realizar o maior milagre de todos, que é salvar todo mundo do pecado. A gente só consegue viver no Espírito quando a gente percebe que nós precisamos ter um coração grato. E a partir do Espírito Santo nos ajudando a vencer as nossas pequenas lutas, pequenas dificuldades diárias, nossos pequenos pecados, só assim a gente vai realmente entender o que é o Evangelho. Enquanto a gente ficar querendo mais, e mais, e mais, e melhor que todo mundo, a gente não vai entender o Evangelho porque a gente não vai entender aquilo que Jesus fez por nós e nem vai entender o modo como realmente Deus trabalha. Então, tem algumas frases aqui. Eu peguei 2 frases já caminhando para o encerramento. Tem o Tim Keller que ele escreveu o seguinte aqui, ó. Lembre-se, a sua vida é uma expressão de sua mente. E muitos cristãos tentam se controlar com mini-sermões centrados na lei. Dizemos a nós mesmos coisas como, se eu fizer isso, daí Deus vai me pagar, ou é contra meus princípios cristãos, ou vai ferir pessoas ao meu redor, ou vai ficar envergonhado, ou vai ferir minha autoestima, ou vai me odiar pela manhã. Algumas ou todas delas podem ser verdadeiras, mas Paulo nos diz que são inadequadas. Elas não matam o pecado, isso é levar a sua tentação à lei e usar o medo para se deter. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer aqui que algumas pessoas são tão ingratas que elas acham que elas precisam fazer alguma coisa a mais para poder justificar o perdão que Deus deu para elas. Então elas começam a querer sempre, não só querer mais, mas também a fazer mais, de modo que possa falar que as ações delas é que estão realmente salvando elas da ira de Deus. Quando a única coisa que nos basta é o sacrifício de Cristo. Para mudar isso, para a gente poder combater e trabalhar os pecados da nossa vida, o que a gente tem que fazer? Nós devemos usar a lógica do Evangelho em nós mesmos. A gente tem que aprender a enxergar o que Deus fez por nós. E como é que eu respondo? Então a gente tem que pensar, como é que eu respondo a esse confronto, essa luta do pecado que eu estou tendo? Não vai ser simplesmente falando, não, alguém vai pensar mal de mim, não vai ser, eu tenho que ter uma vida santa, correta, porque isso aqui é realmente o certo que tem que ser feito. Se a gente só buscar força em nós mesmos, a gente nunca vai vencer o pecado. A gente tem que lembrar, quando diante do pecado, de uma luta que a gente tem lutado constantemente, a gente tem que lembrar que Jesus morreu por nós. Então é mudando essa ideia de ingratidão para gratidão dentro dos nossos corações é que vai permitir que nós possamos vencer os nossos pecados. Então, para finalizar então, tem aqui o texto do Douglas Wilson, ele fala o seguinte: a vida no Espírito é o Espírito trabalhar em nossas obras, testificando a outros, e ele trabalha em nossos corações, também testificando a nós. Então, quando a gente é grato a Deus, a gente se alia ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, e quando o Espírito Santo trabalha em nós, nossas obras mudam automaticamente, o modo como vivemos muda automaticamente, e ele transforma nossos corações, para também nós percebermos que ele está agindo em nós. Ele mostra ao mundo, através de nossas vidas, que nós pertencemos a ele. E mostra para nós, através do Espírito, que nós genuinamente pertencemos a Deus. Então, a nossa chave, o nosso entendimento, se a gente quer ter uma vida real de avivamento, ou uma vida avivada, a gente precisa viver uma vida de constante combate contra a nossa carne, contra a nossa tentação, contra a nossa disposição pecaminosa, e tudo isso através da gratidão por aquilo que Jesus fez por nós. Precisa ter um espírito grato por tudo que Deus nos fez. E talvez esse momento que a gente tem aqui, talvez ilustre um pouco isso, né? Muitas vezes a gente, quando vem para um culto e o culto está com muito pouca gente, a gente se desanima.
A gente pode ficar com medo de estar desanimando. A gente corre o perigo de desanimar e de achar que talvez Deus não está ouvindo nossas orações. Mas o que a gente precisa olhar nessas circunstâncias é com gratidão pelas pessoas que a gente tem aqui conosco. Uma palavra que eu vi lá naquele treinamento, lá em Umuarama, que eu fui, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, a mulher falou o seguinte, perguntou, né, pra gente: vocês sabem com quantas pessoas começam uma multidão? A multidão começa com uma pessoa. Então, se a gente quiser realizar um avivamento, a gente precisa primeiro trabalhar o nosso coração para ser mais grato e, aos poucos, ir pregando e falando a respeito do Evangelho para as outras pessoas, para mais pessoas, para mais pessoas. E conforme o tempo vai indo, mais pessoas vão se juntando a partir daquilo que Deus já fez por nós e em nós. Amém? Vou fazer uma oração e a gente já pode encerrar também. Senhor bondoso Deus, eterno Pai, nós entendemos, ó Deus, que nós somos ingratos, ó Deus. Nós geralmente passamos por cima disso, nós não nos atentamos, porque a gente sempre vive muito distraído, ó Deus, mas pedimos perdão, ó Deus, pela nossa ingratidão, ó Deus. Coloca em nosso coração o desejo e a sensibilidade para entendermos o quanto precisamos de Ti, ó Deus, que nós não podemos fazer nada através das nossas forças, das nossas vidas, e que, principalmente, também o Senhor já fez o mais importante por nós, que é nos livrar do pecado através do sacrifício de Jesus, ó Deus. Tudo o que nos resta agora é descansar em Ti e lutarmos contra a nossa carne a partir daquilo que o Seu Filho fez por nós, ó Deus. Esteja conosco, Jesus, esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.